Hoje, continuando a série, desenvolvendo pensamentos proféticos para interpretar os nossos sonhos. Como eu sempre digo, tudo nas Escrituras apontam para Cristo. É tudo com relação a mostrar quem seria o Messias, o que ele faria e principalmente para demonstrar, para aclarar o que é o reino de Deus. Então Jesus veio para nos mostrar o que é o reino de Deus e ele veio para exemplificar, para mostrar quem é o Pai. No livro de Mateus é onde tem as maiores quantidades de declarações de Jesus. O que ele pensa, o que é importante, o que deixa de ser. Então, através desse livro, ou por isso eu escolhi esse livro, para a gente alinhar aquilo que a gente pensa, a nossa crença de Deus, a nossa crença nas Escrituras, baseado naquilo que Jesus falou para nós. Esse livro ele tem um conteúdo escatológico. O que quer dizer? Ele demonstra o final dos tempos, de uma ordem, de uma maneira crescente. Isso eu já falei num dos vídeos. Que conforme as parábolas vão passando, ele vai mostrando, ou ele vai se aproximando do final dos tempos, e vai aumentando a intensidade das dificuldades e daquilo que vai acontecer conforme a gente vai nos aproximando do final dos tempos. Mas o que mais que esse livro tem de tão revelador? O livro deixa claro aqueles que são aprovados e são reprovados diante de Deus. Aquilo que nós fazemos, a maneira com que nós agimos, vai causar uma reação no mundo espiritual e, por consequência, vai nos trazer ou salvação ou perdição. E é sobre isso que esse livro, e principalmente essa passagem que a gente vai começar hoje, ela vai falar. Ela vai começar a estabelecer, a criar uma linha entre aquilo que é aprovado por Deus e aquilo que não é aprovado por Deus. Então João Batista, vai apresentar Jesus e vai mostrar qual é a função dele. Para que ele veio? A base então para esse vídeo de hoje está em Mateus capítulo 3, todo o capítulo. Mas eu sou Priscila Frais e quero te convidar a fazer parte desse espaço, se inscrevendo, acionando o sininho das notificações, deixando seu like ou o seu dislike. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário. E eu quero também ressaltar uma coisa. Gente, dentro do mundo cristão, tem muita gente que sonha. E por falta de conteúdo ou por falta de gente que aborde esse tema de forma cristã, com base nas escrituras, muita gente acaba olhando em canais místicos e que não tem a mesma interpretação que as escrituras dariam. Então, divida esse conteúdo com algum amigo. Conforme a gente tem feito até aqui, nós vamos caminhar por esses versículos de Mateus capítulo 3 e nós vamos tirar aqui fundamentos e verdades para te ajudar a interpretar os teus sonhos. E não só isso, para que a gente esteja alinhado com aquilo que a gente crê, conforme as escrituras. O que elas querem dizer na sua essência, na sua raiz e como a gente aplica esse conhecimento, essas verdades aos nossos sonhos. Eu quero começar aqui destacando uma coisa que eu sempre falo. Se há algo importante na sua vida, pode ter certeza que Deus vai te falar adiantado. Seja através de sonhos, de profecia, de alguma revelação, Deus vai te mostrar que em algum momento vai acontecer algo importante na sua vida. Isso ele vai te mostrar antes do acontecido. Aqui dentro desse contexto, falando sobre João Batista, a gente vai entrar em Isaías 43. Essa passagem já vai explicar muito antes de Jesus, muito antes de João Batista ter nascido, que viria alguém para anunciar o Messias. O que essa passagem de Isaías fala? Há uma voz que clama, em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé, na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Então tudo nas escrituras apontam para Cristo. E para que a gente tivesse certeza que ele é o Messias, vários sinais, várias pistas foram deixadas através do Antigo Testamento para que quando Jesus aparecesse, houvessem provas concretas de que ele era o Messias, o escolhido de Deus. E essa é uma das provas. Que antes de Jesus aparecer, viria alguém clamando no deserto e apontando o caminho para que Jesus aparecesse. Esse foi o papel de João Batista. Mateus 3:1 vai dizer o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Surgiu. Então João Batista surgiu. O que tem de tão especial nessa passagem? João Batista era primo de Jesus. E Maria, a mãe de Jesus, encontrou com a mãe de João Batista enquanto elas estavam grávidas. Então elas estavam grávidas na mesma época. Eles têm basicamente a mesma idade. Uma das coisas que a gente tem que saber sobre João Batista e sobre Jesus também é que todo sacerdote, ele aparecia, ou ele surgia, ou ele tomava o seu cargo quando ele tinha 30 anos de idade. E segundo as leis e os costumes judaicos. Então, João Batista, aos 30 anos, e também assim Jesus, aos 30 anos, estão tomando posse, estão sendo introduzidos, estão surgindo nessa vida sacerdotal. Porque essa era a função deles. Você se lembra que o pai de João Batista era Zacarias e que ele era sacerdote diante de Deus? Inclusive, ele teve toda a história de que Deus mostrou para ele, através de um anjo, que a sua mulher engravidaria.
que eles já eram idosos, mas que a sua mulher ainda engravidaria e teria um filho, e falando de João Batista, que é aquele que introduziria o Cristo. Então, aqui já nessa passagem está mostrando que eles surgiram. Eles não poderiam, nem Jesus e nem João Batista, ter surgido em nenhuma outra época, porque dentro da cultura judaica, um sacerdote tinha que ser introduzido aos 30 anos. Então aqui, embora o texto não esteja te falando, um dos significados do número 30 é a unção ou o sacerdócio. Tenha então em mente que o número 30, em sonho ou em repetições, pode estar apontando para o início, para o surgimento de uma unção sacerdotal na sua vida. Aquilo que João Batista veio pregar foi: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Isso tem uma relação com os nossos sonhos. Quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, uma das formas de Deus falar, uma das mensagens que Deus vai falar que é muito comum em sonho é para a gente se arrepender. Se arrepender de alguma coisa que a gente esteja fazendo e que não esteja de acordo com vontade, com o propósito de Deus. Mas se arrepender não é apenas, estou com remorso daquilo que eu fiz. É mudar de atitude. E é isso que o versículo 3 está querendo nos dizer aqui. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O arrependimento está falando de mudar, endireitar nossas veredas, agir da maneira correta, deixar o errado para trás e passar a agir, ter atitude de maneira certa, de maneira correta, conforme a vontade de Deus, conforme as Escrituras. O versículo 4 está falando de roupas e a gente tem aqui no canal um vídeo explicando a roupa e qual a sua função, um sonho, quais mensagens que isso carrega. Mas veja que através da roupa, através da postura de João Batista, as pessoas reconheciam nele um homem correto, a ponto de irem até ele buscar informação, buscar direção, buscar a voz de Deus. E as pessoas reconheciam em João Batista uma unção tal que eles reconheciam os seus erros e eram batizados por ele. Eles reconheciam publicamente. Tem a noção da transformação que uma unção de uma pessoa pode fazer naquilo que está ao seu redor? Porque você tem que estar alinhado não apenas com aquilo que você fala, mas você tem que estar alinhado, as suas atitudes têm que estar alinhadas com aquilo que você fala, para que você consiga levar luz, levar transformação ao seu redor. Aqui no versículo 7, João Batista chamava os fariseus e os saduceus de raça de víboras. Também temos aqui no canal um vídeo explicando só qual o significado de serpente, de víbora e de cobras. Agora veja, se você tem uma unção profética, você tem a obrigação de falar a verdade para as pessoas. Mas eu quero destacar aqui uma coisa, que essas pessoas estavam indo até João Batista e esperando dele uma voz, uma palavra. Nesse caso, ele falava a mensagem ou aquilo que Deus tinha direcionado para eles. Nada de você ter unção profética e sair colocando o dedo na cara de ninguém, tá? As pessoas tinham ido até João Batista, ou seja, elas estavam abertas para ouvir uma mensagem de Deus para a vida deles. E nesse caso você vai dar a mensagem de Deus para a vida dela. E no caso dos fariseus era uma mensagem negativa, chamando eles de víboras. O que isso quer dizer? Que aquilo que vocês pregam não está alinhado com aquilo que vocês fazem. E mais uma vez aqui, João Batista vai deixar claro que você é uma pessoa correta, conforme os frutos, ou seja, conforme a sua maneira de agir. Esses fariseus e esses saduceus acreditavam que porque eles tinham dentro do seu poder e do seu conhecimento as escrituras, e eles tinham sangue, a linhagem abraâmica, eles tinham sim a salvação. Mas João está deixando claro que não é a linhagem sanguínea que salva ninguém, mas você precisa estar alinhado àquilo que você pensa, àquilo que você faz, àquilo que está no seu coração com a verdade das escrituras. Não é a linhagem sanguínea que salva ninguém, é atitude, é comportamento. O versículo 10 aqui está dizendo o seguinte: o machado já foi posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Você reparou quanto que essa passagem, esses pequenos versículos estão falando sobre produzir frutos, sobre comportamento? Interessante, não? Veja o quanto isso é importante no nosso sonho, no nosso dia a dia. Mas o que eu quero destacar aqui é que árvore nas escrituras geralmente apontam para pessoas. Então, anote aí, árvore em sonhos geralmente significam pessoas. Na sequência, João Batista vai falar que ele aqui está batizando com água e que isso é para arrependimento. Então, o que isso quer dizer em sonho? A água, a imersão, vai estar falando de purificação. Então, se acontecer um contexto assim de água, de imersão em sonho, vai estar falando de purificação, da necessidade de purificação, de deixar o velho homem, os velhos pecados para trás e começar algo novo, renascer em Cristo. É isso que essa passagem está contando e esse seria o significado desse mesmo contexto em sonho. Na sequência, João Batista vai introduzir Jesus. E o que ele vai falar? Que eu batizo com água e Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. A necessidade de Jesus para sermos cheios de Deus.
que só através de Jesus nós podemos ser cheios do Espírito Santo, ou seja, estarmos cheios de Deus, sermos chamados filhos de Deus. E o que mais que João Batista vai nos apresentar ou vai nos falar sobre Jesus? E isso é muito importante, está aqui no versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. João Batista aqui está introduzindo Jesus e mostrando que um dos propósitos, dos chamados de vida de Jesus, é para separar os salvos e dos não salvos. E isso é uma coisa que a gente vai ver bem presente, bem constante nesse livro de Mateus. Jesus fazendo a separação dos salvos com os não salvos. Isso tem muita relação com os nossos sonhos e com as mensagens que Deus quer nos dar, quer nos colocar para que nós estejamos na parte dos que vão com Cristo e não junto com aqueles que vão fazer parte dos que vão estar na perdição. Na sequência, Jesus vai se encontrar com João Batista e vai pedir para ser batizado por ele. João Batista acha aquilo um absurdo. Imagina, você é o Filho de Deus, como é que eu vou te batizar? Mas o que está sendo estabelecido aqui? Está sendo estabelecido aqui que um líder, ele precisa ser exemplo. E mesmo Jesus sendo Filho de Deus, ele se apresentou, ele veio a nós 100% como homem. Ele se despiu da divindade dele. E sendo assim, ele tinha que cumprir todos os preceitos, tudo aquilo que a lei falava, tudo aquilo que é exigido do homem, Jesus veio para cumprir. Mesmo ele não tendo pecado, ele precisou cumprir todos os rituais da lei. Eu preciso só fazer um parênteses aqui. As únicas leis que Jesus não cumpriu foram as leis levíticas. Por quê? Porque Jesus não era levita. Isso quer dizer o quê? Da descendência de Levi. Jesus é da descendência de Judá, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E por isso, tudo que se referia, que fazia questão ou fazia relação com as leis levíticas, Jesus não cumpriu, porque ele não vinha dessa linhagem. O sacerdócio dele é superior. Assim também o nosso sacerdócio, vindo de Cristo, também não é levítico, é algo superior, vem da ordem de Melquisedeque. Versículo 16 e 17 tem aqui escondido alguns princípios que a gente já falou em outros vídeos, mas que eu vou te mostrar aqui na prática como você relacionar aquilo que eu te ensinei no passado com as escrituras. Você vai se lembrar disso quando estiver analisando os teus sonhos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. Novamente aqui a água vai estar falando de limpeza, de purificação. Se abriram os céus. Os céus vão falar de coisas espirituais. E depois, na sequência, uma pomba veio sobre ele. A pomba geralmente vai ser sinal do Espírito Santo. E na sequência tem a voz de Deus falando que esse é o meu filho amado em quem me agrado. Você se lembra, você já assistiu o significado do número 3? Uma das coisas que esse número carrega, ou um dos significados, ou um dos mais importantes, é que toda vez que tiver a mão de Deus, que tiver uma intervenção divina, Deus vai falar e ele vai confirmar pelo menos 3 vezes. E isso é um princípio. Você conseguiu perceber esse princípio aqui nas Escrituras enquanto Jesus está sendo apresentado como Messias, como Filho de Deus? Olha só, são no mínimo 3. São então os 3 sinais que trazem confirmação. Os céus se abriram, uma pomba veio sobre Jesus e uma voz falou que esse é meu filho amado. Então, esse é um princípio que você aplica também nas Escrituras. Ou seja, aquilo que Deus fala, aquilo que Ele nos mostra, Ele sempre vai confirmar. E olha que bacana, através da apresentação de Jesus, a gente consegue ver essa verdade, esse princípio, sendo aplicado na vida de Jesus, que aquilo que Deus fala, Ele sempre vai confirmar pelo menos 3 vezes. Os vídeos aqui do canal que foram citados nesse texto, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser entender sobre o número 3 ou sobre roupa, esse link vai te direcionar direto para esses vídeos. Mas então, você conseguiu entender como que a gente lê um texto nas Escrituras e aplica para a nossa vida? Ou então como a gente tem um sonho e pega os princípios das Escrituras e aplica no sonho para a sua interpretação? É assim, você aprende tudo dentro de um contexto e daí através das Escrituras você vai entender qual é a mensagem. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?